tudo isso foi inflamado por conta do cenário da Vanessa, e o Davi traz a história de como, contando pra Bia como aconteceu. Ele não viu toda a cena, e aí ele usa uma expressão que a gente com certeza vai debater aqui, que é da tamancada. Sim. Que tudo bem, a gente entende que é uma figura de linguagem, mas nem todo mundo entende. Até aí, ok, mas quando ele fala que ela não pediu desculpas, que foram as outras pessoas que pediram desculpas, então juntando tudo isso, então, quando o Bessas ele fala, né, que tem a preferência pela planta, mas que o Davi sim tem chance de estar mais antipatizado, tem, porque ele constrói a coisa de um jeito que ela não é verdade. E o que não é verdade é o quê? É mentira. E envolve essa parte que as pessoas que estavam até lá, ainda até então, antes da gente começar a gravar, não tinham ouvido essa história da versão do Davi para poder confrontá-lo. Porque quem estava lá no quarto era Pitel e a Yasmin. E elas viram o que aconteceu. Então, essa memória seletiva é uma coisa que pega muito dentro da casa, que as pessoas ficam, eu não lembro, eu não fiz isso. O Rodriguinho, por exemplo, até mesmo pós-eliminação, eu não lembro disso, e mesmo as pessoas mostrando pra ele o que aconteceu, porque não sei o que, eu só tava lá escutando a conversa e teve que mostrar um vídeo novo pra mostrar. Não, você só não estava participando, acompanhando, você estava participando ativamente da conversa. Então, eu vejo que o Michel entra muito nisso, nessa parte da memória seletiva. Sim. Eu acho que tem uma questão ali de uma confusão. Imagino que você tá num reality de muita pressão que de fato desconfigura a memória. A memória não é fácil, né? Aqui a gente desconfigura, né? Mas tem coisas e coisas. Sim. Agora, tem aproveitando que a gente chegou nesse ponto super polêmico da expulsão da Vanessa, e até fico pensando, isso gerou muita comoção, muito debate. Na minha opinião, é uma decisão coerente com a edição das outras edições do Big Brother. E eu acho que no frigir dos ovos, assim, ao fim e ao cabo, o Big Brother não é apenas um programa sobre convivência, ele seria um reality que não tem prêmio. Seria, vamos construir uma família e ser amigos. E todo mundo sairia muito feliz, de mãos dadas. E seria... Esse é o BBB 22. Exatamente. O Thiago Abravanel e pode aí a direção seria do Thiago Abravanel, sairia o Boninho. Não, o BBB é um reality sobre o que você faria por dinheiro. Até onde você vai. Claro, há um limite. Você não pode matar os outros participantes para ganhar. Mas você pode eliminá-los. Existe uma regra de agressão. O Davi usou isso e eliminou a Vanessa, que era a principal oponente dele no momento, já que o Rodriguinho já não estava lá. Então eu realmente não censuro a decisão dele. Nem eu. Eu acho que ele acabou se expondo demais. Não sei se foi estratégico. E claro que também entendo que ele pode realmente, legitimamente se sentir agredido, que ele estava coberto, ele não viu o que aconteceu. Então ele pode sentir que aquilo foi intencional, e de fato Vanessa não precisava ter ficado parecendo um boneco de posto na frente da cama do menino. Não precisava ter agressão, aquilo que aconteceu é que ele tapa. Isso não precisava. E uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, vamos inverter a situação se fosse o contrário. Todo mundo estaria dentro da piscina. A polícia ia estar lá, né, gente? Com certeza. A polícia ia lá buscar ele. Foi por isso que o que eu falo que não precisava era da agressão. Não precisava ter... Aquilo que aconteceu, ela não precisava ter batido na cama. O primeiro fato ali ela errou naquele momento. E sim, eu acho que ele foi muito esperto, eu acho muito sagaz. Eu tiro muito o chapéu pro Davi nesse episódio da expulsão, porque demonstra que ele leu a regra do programa. Sim. E ele foi usando uma regra. Então, ele não. As pessoas ficam criticando o Davi, porque ele fez isso, jogou baixo. Até que ponto ele jogou baixo? Estava previsto numa regra do programa. Se baseou nas ele regras. Se baseou, ele que foi esperto. Ok, tiveram outros episódios dentro da casa que poderiam ser enquadrados como possíveis agressões? Sim, tiveram, inclusive relacionados ao próprio Davi com outros participantes. Mas o que o Davi fez, que acho que realmente foi sagaz, a gente tem que admitir isso mesmo, gente. Gostando ou não, ele usou uma regra a favor dele. E ele pensou, vocês lembram? Ele não levantou da cama e foi lá. Ele refletiu, ele pensou, ele planejou. E se as outras pessoas tivessem usado disso a favor nos outros episódios, envolvendo os outros participantes, talvez tivessem conseguido eliminar não, né? Expulsão, a desclassificação dos outros participantes. Mas
isso já não é culpa do Davi se o povo não leu o contrato ou não tá atento ao que tá escrito ali. Então, o que a Keila falou é fato. Se fosse o contrário, Nossa, na situação era que tava polícia, ali, ia dar polícia, ia dar uma situação. E eu entendo... E as pessoas não iam ficar se doendo, iam comemorar. As pessoas lá dentro da casa iam comemorar. E eu acho E aí é outro assunto que a gente tá falando aqui, né, gente? Não vamos Exatamente. passar pano, que aí é racismo. É racismo. Mas É eu acho racismo. que nesse caso específico do Davi, no sábado, com a expulsão da Vanessa, que eu levei em consideração que no momento eu vendo o vídeo, eu não vi como realmente um necessário, não como uma agressão. Eu também. Eu não vi, mas eu não tava lá. Eu tive que ver várias vezes, inclusive da câmera lenta, pra eu entender que sim, ela tinha batido Se fosse nele. eu, Renato, analisar, eu falei assim, não, eu não vi. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente já debateu várias vezes aqui no Tempos de BBB, acho que inclusive num dos episódios até você participou, Bessas, que a gente foi até criticado nas redes sociais porque falando que a gente estava do lado da Vanessa, é que desde há 50 dias que o Davi é alvo dentro da casa de várias falas, acusado de coisas que ele não fez. Aham. A Vanessa acusou ele de despertar gatilhos Uhum. dentro da Coisas casa, mas sérias, nunca né? falou O que é, o né? porquê, que tipo de gatilho. Já falou que é agressor, várias coisas relacionadas ao Davi. E eu vi também que essa atitude dele pode ter sido o que aconteceu, a gota d'água. Do tipo, se fosse só isso, talvez ele ele tivesse relevado. Então a gente não pode só crucificar o Davi nesse processo, porque ele também teve todo o projeto, não o projeto, toda uma trajetória ali dentro que foi prejudicado, ele foi atacado, injustiçado muitas vezes. Eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, o fato que aconteceu é isso, ele foi injustiçado muitas vezes com as acusações que ele recebeu ali. Eu de acho que a gente manipulador, dele querer, quando ele vai falar com a Yasmin lá no começo, pra ela não andar com as pessoas, ele foi crucificado. o calabreso. Ele só falou o que ele sentiu. O calabreso. Aliás, Mesmo as pessoas Calabreso. sabendo que Aliás. era calabresa, as pessoas foram lá falando gordofóbico. E aliás, tem um ponto aí do cara Vamos que falar me, de que me calabresa. lembra do Lucas, e que aí vou trazer de novo a figura do Davi. É curioso que, assim, o Davi tem uma trajetória que prova que a língua realmente é o chicote, né? Olha só que história. A Vanessa, que insinuava que ele teria uma postura agressiva, é eliminada por conta de agressão a ele. E o Lucas, que já insinuou que o Davi teria uma postura meio infiel, que ele estava muito próximo Da ali Isabelle, da Isabelle. né? Logo ele, se mete no quê? No quê, gente? No quê? Camila Moura. Se você entrasse na casa, você ganhava. Camila Moura vai pra fase. Com certeza. Porque o diretor já tá seguindo, Já tá seguindo Camila ela, Moura. Rodrigo Carelli não é besta, não. É. Mas é isso, o jogo tá virando, de uma certa forma, mostrando um outro lado, e que é uma coisa que acontece dentro da casa mesmo, que muitas coisas que o Davi é acusado de fazer, ok, que muitas coisas realmente ele faz, ele tem muitas vezes atitudes de manipulação ali dentro, de querer saber. Com a Bia, principalmente na liderança, ele teve essa atitude de influenciar ela, né, em relação ao voto. Muita coisa ele acaba fazendo, só que as pessoas que apontam o dedo pra ele falando que ele tá fazendo, fazem também. Talvez faça Aí até fica pior. incoerente. E isso sim é jogar. Isso É um faz parte jogo do de jogo. informações, o BBB. Você tem uma informação, você usa. E se ele tem aquela informação, ele tem uma proximidade, é um jogo ali. Você vai construindo possibilidades pra você ganhar. Então isso, ele não é culpado disso, não. Eu gostei muito também do fato dele ter atendido o Big Fone e eu também. sido emparedado, porque uma coisa que eu gosto muito é do participante que se compromete com o jogo. Acho muito cômodo esses votos sempre na mesma pessoa, sempre paredão com o mesmo personagem. E a prova disso foi como a Alane foi pro paredão ontem, né? Se ela tivesse votado no Bin, ela não teria. Eu não teria ido. Então, eu acho muito cômodo quando fica essa coisa, eu vou votar na Fernanda, eu vou votar no Davi, se o Davi não puder, eu vou votar na Isabelle. É sempre o mesmo enredo. E a justificativa fraca, uma justificativa no sentido de, afinidade, tanto chumbo que nos trocado. últimos Chato isso. votações, o Tadeu tava até falando assim, mas por quê? Tentando instigar as pessoas, porque realmente é chato. O Davi, só deixando claro, gente, eu acho o Davi chato, tá? Mas eu tenho que ser justo também e saber defender quando eu acho que tá injustiçado. O Davi, na justificativa dele pra votar na Yasmin, eu achei a palavra pesada? Achei pesada. Porém, gostei. Eu também achei pesado. Achei pesado porque pelo fato que o Bessas falou.
pelo comprometimento Isso. de chegar e falar assim, não, eu tô votando nela por causa disso. E falar o motivo real. É. Ah, gente, vocês estão acompanhando Luísa Brunet? Que Sim. quer processar Davi por injúria, Por calúnia injúria. e difamação. Eu acho que ela tá precisando de uma aulinha. E aí aí ela fala que injúria é tudo aquilo que xinga, que ofende alguém. Mas chamar o menino de tóxico, de manipulador, de maldoso, isso aí, então... Oi? Não entra no pacote, né? Oi? Ou então é uma lei seletiva, né? Talvez para uma elite branca que acha que por ser chamada assim, não pode, mas você falar com um preto pobre é permitido. E inútil no jogo, e de fato, né, assim, eu não acho que é, assim, uma ofensa, até porque a própria Yasmin já foi chamada de inútil por outros participantes. Só que foi numa dinâmica que a palavra, eles eram obrigados a usar aquela palavra. Aí todo mundo falava, nossa, essa palavra é muito forte, mas ela não lava a louça, então ela é inútil. Agora, eu achei que forte o Davi, eu acho que ele tem uma visão de jogo impressionante, de jogo e de gente. Ele consegue entender qual que é cada um ali. Mas se ele fosse tiquinho mais polido mais ali, mais delicado, ele não ia gerar a antipatia que ele gera. Que eu tô falando, vocês viram a análise da Fernanda em relação ao Davi? Foi uma análise maravilhosa. Vi, inclusive. É o que eu sinto, é o que eu acho. Uhum. O Davi, ele não teve acesso, ele não teve oportunidades, aquilo ali pra ele chegou no ápice. Sim, ele tá no auge do momento. Ele tem gana, ele quer ganhar aquilo quando ela fala. Talvez é um garoto que tenha necessidade de chegar em primeiro lugar, porque nunca chegou em primeiro lugar. Ok, mas a comunicação violenta, ela não precisa tá ali. Eu acredito sim que quem passa por isso tem uma reatividade. É mais natural que as pessoas sejam sim mais agressivas. Não é? É mais difícil, gente. Pessoa que pega 3 ônibus, ela é irritada. Isso daí, vamos entender, botar no lugar uma dele. pessoa que não teve tantos privilégios na Não teve vida, a tantos gente tem que levar privilégios isso para chegar no mesmo lugar. Foi um percurso muito mais difícil, né? Mas só que a Vamos combinar em relação comunicação não precisa ser tão agressiva. pesada ali. E ele peca por isso, assim. A Keila trouxe um tema aqui que eu já quero trazer outro enganchando, sabe? Olha só, esse papo da Fernanda foi justamente ela defendendo o Davi, e isso foi para as redes sociais como se ela tivesse cometido um grande crime. Ela foi acusada de xenofobia. Sério? Foi uma coisa... Inclusive, os próprios... Pra mim foi tão claro. Foi pra mim também. Mas os próprios ADMs do Davi recortaram esse vídeo e colocaram nas redes sociais acusando a Fernanda de xenofobia. E eu tô achando isso, pra quem acompanha o Big Brother também nas redes, eu tô achando essas torcidas muito over, muito excessivas. Muito perdidas, assim, no rolê. De transformar em pautas tudo em que não pauta, são. Esvaziando as Isso pautas. é o mais grave, gente, esvaziar a pauta. Porque acho chato isso de você ter que explicar o que já tá claro, assim, que tá evidente. A fala da Fernanda não foi problemática nesse sentido. Foi maravilhosa. E ela tava muito mais falando sobre como, né... Entender a realidade do tanto Davi, que quando de alguém onde ele comparar, veio. mas o Nizam também teve dificuldade. Ela fala, para, né, gente? Né? O cara que viajou todo O mundo e o outro que inteiro veio lá da Bahia. Isso pra mim era uma leitura do que acontece. E sim, quem passa por tudo isso é mais reativo, é mais agressivo, sim. A gente precisa ter esse filtro. E do mesmo modo, a fala do Davi indicando a Yasmin virou uma celeuma, um excesso. Eu fico, poxa, gente, na boa. Mas aí é aquela coisa que a Keira falou. Quando é o Davi falando sobre as duas pessoas, é uma situação que cresce. Agora, as outras pessoas falando com todas as acusações que o Davi recebeu ali dentro, que foram falas pesadas, e inclusive eu acho que quando ele sair e tiver acesso a todas essas falas, ele talvez fique até mais chocado com tudo que foi dito sobre ele, que não teve tanta repercussão. Ok, gente, não tô defendendo. Ele tem falas problemáticas, sim, ele foi homofóbico, ele cometeu vários tipos de preconceito ali dentro, o Davi cometeu, assim como várias outras pessoas cometeram, só que parece que pro lado do Davi sempre vai pesar mais, sempre tem pesado mais. E é isso que as pessoas não conseguem entender também, que tá dando um favoritismo para o Davi, essa perseguição E por que dá um favoritismo? Porque muita gente sente na pele o que ele sente, sabe? Então é uma identificação muito grande de falar. Porque eu, por exemplo, por mais que eu não concorde com a forma de comunicação dele, em paredões, eu vou torcer para ele ficar.
porque eu acho que ele tem mais a mostrar, que ele conquistou mais. Movimenta a ele casa, movimenta, gente. e que pela história de vida dele, por falar, a história de vida não ganha BBB, mas conta, gente. Porque a história de vida é que Ganha. faz você se movimentar lá. Você se movimenta. Ontem eu vi a Yasmin. Ai, pai, obrigada porque você me deu educação. Obrigada, pai, mãe, porque você me deu educação. Gente, isso é muito sério. Educação não é uma escolha. Eu vou dar pro meu filho, eu não vou dar, assim, em relação a você dar valores. A pessoa mas que vive na acesso, própria bolha, acesso, que que é não muito diferente consegue de entender a educação. dimensão do país e as diferenças que existem aqui dentro. O que acontece muito do BBB, acho que nessa edição está muito evidenciado, é isso. Porque talvez no começo do Big Brother, lá nos anos 2000 mesmo, tivesse participantes tão, eu não vou dizer, sinceramente, pobres, assim, né? Não é bem a expressão que dizer, mas pessoas que estão ali realmente focadas para ter o dinheiro, que querem ali ver aquilo como uma chance de poder mudar de vida ou realizar algum tipo de sonho. E esses camarotes que estão no programa, principalmente os camarotes, que vão ali como convidados, eles não precisam Eles fazer... ganham, gente. Eles não precisam fazer Eu não sei esforço se para todos estar ganham. ali. Todos ganham. Todo mundo tem um cachê ali Até mensal. os pipocas? Tem, só que o cachê dos camarotes são maiores que os dos pipocas. São contratos diferentes. Esse negócio da bolha, eu lembrei quando acho que a Bia tava falando da festa dela pra Vanessa e falou assim: e vai ter o rapa. E ela falou: o que é rapa? Então é uma bolha ali dentro que esses não conseguem entender. Tipo, o Brasil é diverso. Você não vai conviver. E se fosse pra poder ser todo mundo igual, estaria uma casa de artistas continuando, né? Sim. Vamos falar, saindo talvez do SBT indo pra Globo. E talvez o bom desse Big Brother é justamente essa retomada de gente comprometida com o jogo. Que você tem figuras ali que não estão afim de sair e virar subcélebre. Assim, não. A galera tá aí pra ganhar os 3 milhões. E aí, exemplos disso, Fernanda e Davi, eu acho que são os maiores exemplos. Acho que a Bia também, né? Ela entra ali num terceiro lugar. Mas ela ainda é aquela pessoa que saindo Que ela ainda quer- faz ela- uma ela quer ser publicidade. atriz, né? Sim. tal. Ela vai fazer publicidade Ela tem porque o- já tem empresas que estão É. procurando a Globo querendo fazer contratos com a Beatriz Uhum. pra quando ela sair, pra ela poder virar garota propaganda. Ela vai seguir um caminho semelhante à da Juliette e do Gil do E Vigor. quando eu falo da visão do jogo do Davi, que tá lá dentro, a gente tá aqui fora. Quando ele fala pra ela: Bia, quando você sair, que se é seu já tá guardado, você tem um caminho, ele já sabe isso. Uhum. Ele consegue olhar pras pessoas e já sacar o Sim. que é cada um, sabe? Ali de... Total. No começo do jogo que ele falou pro Rodriguinho. Gente, pra mim isso é leitura de gente. É leitura de jogo e leitura das pessoas. Ele sabe. Eu tenho essa admiração pelo Davi. Eu não concordo com a comunicação dele. Eu entendo, mas não concordo. Só que eu tenho uma grande admiração pela visão dele. Eu acho ele um grande jogador. Acho Grande que é uma jogador. coisa que tem que deixar muito claro, independente de você gostar ou não dele, achar ele uma pessoa chata ou não, ele tem se mostrado um grande jogador porque ele sabe, por exemplo, quando ele quer infernizar a vida das pessoas, ele consegue. Ele sabe como ele fazer. sabe. Ele sabe desestruturar, As cantorias. destabilizar as pessoas. cantorias. Ele tem uma visão que, por exemplo, as pessoas estão lá. Antes eu até pensava que fosse ingenuidade, mas hoje eu não vejo como ingenuidade. É o fato que ele cozinha pra todo mundo. Ele sabe que ele ganha as pessoas nisso também, porque ele é um bando de gente preguiçosa, Uhum. né? Ele limpando a casa, dando, sabe, e servindo a casa limpa pra todo mundo, a ponto das pessoas perguntarem se você pode vir se o espelho tá bem limpo, Total. sabe? Gente, eu que não entendi aquilo não, Alane. Davi, quando você sair, daí você vê se meu espelho tá limpo. Eu falei: Eu falei Fiscal de assim, espelho? falei assim, não entendi, né? Então, ele sabe, o bolo que ele fez pro Rodriguinho, no dia do aniversário do Rodriguinho, gente, aquilo ali tudo foi uma estratégia, eu vejo como estratégia dele, porque ele viu também que o enredo dele tava se perdendo com outras histórias, porque o dia do aniversário do maior rival dele, né, até então, que era o Rodriguinho, né? Ele faz um bolo de aniversário e sabendo que o Davi tava no VIP e o Rodriguinho tava na xepa, o Rodriguinho não poderia comer o bolo. Mas será que ele... Eu nem pensei nisso. Será que ele... Ele não comeu, eu não sei quem comeu o bolo, mas o Rodriguinho não podia comer, porque se comesse ia ser todo mundo ia estar com nada. Então, isso é uma coisa que o Davi, ele não é tão inocente quanto as Não. pessoas pensam. Até quando ele escolhe, eu fiquei pensando ontem, quando ele escolhe a palavra inútil, e aí minha primeira avaliação eu falei: não, pegou pesado, se ele fosse mais diplomático. Mas depois eu pensei: gente, será que ele me escolheu de propósito? Porque ele sabe que essa polêmica,
posição forte, polêmica, ela chama atenção aqui fora? Pode ser. E protagonismo, né? Mantém o protagonismo. Retoma o E protagonismo. retoma o protagonismo. Ele tá sendo muito jogador pra mim. Eu vejo ele como um grande jogador dessa edição, por mais que eu admire muito a postura da Fernanda e da Pitel dentro da casa. Mas pra mim o jogador dessa temporada tá sendo o Davi. E ele vai ganhar até então essa temporada, porque eu não consigo ver ainda, de fato, ele manchado, a imagem manchada ou desestruturada de fato, a ponto de tirar esse prêmio dele, que até então tá caminhando pra ser ele. O paredão mais difícil, de fato, pra ele, vai ser esse. Vai ser a prova de fogo, porque é quando ele chega com a imagem mais arranhada, depois da situação com a Vanessa. Mas vamos ver como se desenrola. Acho que ele permanece e Michel sai. Eu acho que ele sai, mas eu acredito que o favoritismo dele pode estar abalado. Acredito mesmo que o favoritismo pode estar abalado. Acabou? Eu acho que, como o Bessa falou, vai ser o paredão. Vamos o paredão, ver o Sincerão, né? O Sincerão tem muita coisa de saber como que ele vai fazer. Pode ser definidor, tá? Hoje ele tá com sangue nos olhos. E eu não sei se vocês concordam, mas diante de tudo que aconteceu nesses últimos dias com esse ápice da expulsão ou como a Globo usa, né, desclassificação, né, pra poder falar bonito, né, porque, enfim. Convidado a se retirar. Convidado gentilmente a se retirar, né. Eu acho que ele, de uma certa forma, se ele não tomar cuidado, pode se tornar um grande tiro no pé dele. Pode. Ele pode morrer pela boca. Pode, concordo e acho que vai ser isso. Sincerão vai ser definidor aí desse paredão mais uma vez. Porque se ele sustentar essa posição da comunicação violenta dele, pode sim crescer a antipatia hoje. E todos os votantes, os outros participantes que são oposição, estão puxando voto contra ele. Mas vocês acham assim que essas outras torcidas têm esse potencial assim, de virar um jogo eu acho ter uma repetição como a gente teve nesse paredão com a Fernanda e a Denisiane? Acho muito difícil repetir mas também foi muito difícil o que a Fernanda fez no paredão com a Denisiane foi muito difícil. O Michel repetir isso vai ser muito complicado. Eu não acredito que vai acontecer, mas existe uma possibilidade. Não dá pra ignorar que existe essa possibilidade.